Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que traz cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com um foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com um foco nos versículos 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24. Pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Nas demais redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando nas minhas mãos ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim a oração: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados. Vamos aqui a uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, que diz assim a mensagem: Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote
Bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas elas são numeradas. Vamos aqui à oração para dar início ao sorteio 2 rebanhos 2024 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através da sua live, dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos libertar desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o seu, o Espírito Santo, de verdade em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E hoje vamos sortear os rebanhos de número par primeiro, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6 e rebanho de número 5 vão estarem aqui meditando no livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque vocês estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu 1 Pedro, capítulo 2, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Capítulo 2 contém 25 versículos, que diz assim: deveres dos santos. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhas das concupiscências carnais que combatem contra a alma,
tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que ao Rei como superior. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro D. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 24 do livro de Lucas, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Lucas, capítulo 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Lucas capítulo 24, que contém 53 versículos, que fala sobre a ressurreição. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro D. 1 Coríntios, 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios com 16 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Coríntios. Capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Para os rebanhos de número 20 e 19 estarem meditando. Capítulo 14 do livro de 1 Coríntios, para os rebanhos de número 20 e 19 estarem meditando. Que contém 40 versículos, que diz assim: o dom de línguas na igreja. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aqueles a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecida, ore para que a possa interpretar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. 2 Timóteo, capítulo 2, contém 26 versículos, que diz assim: encorajamento e conselhos para o povo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia ao homem fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições com um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses com 3 capítulos.
capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Contém 17 versículos que fala sobre o anticristo. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com eles, que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Saiu agora o rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. 10, par e 9, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares com 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares com 8 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Cantares capítulo 3. Cantares capítulo 3. Contém 11 versículos. Cantares de Salomão, livro dos Apaixonados. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Eu disse, levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, não achei. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Eu lhes perguntei: vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei, até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as intenções do nosso sacerdote e apóstolo e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade nos nossos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas numeradas. Saiu a oração de número 8. Oração de número 8, glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim na oração de número 8. Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai agora todo espírito imundo, onde está chegando essa palavra, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar continuidade no sorteio do Rebanho 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Escolha aí um número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par e 15, ímpar, vão estarem aqui meditando no livro de Tiago, com 5 capítulos. Livro de Tiago, com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Tiago, com 5 capítulos. Tiago, capítulo 5, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Capítulo 5 contém 20 versículos, que diz assim: cultivar a paciência. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim:
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do nosso Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu, com 2 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ageu. Vamos aqui no livro de Ageu, com 2 capítulos. Ageu, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo templo maior que a do primeiro. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2, par e 1, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Vamos aqui, 2 Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de verdade possa estar abençoando cada um de vocês. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro contém 18 versículos, que diz assim, fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par, e 7, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, com 6 capítulos. Vamos aqui, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, para o rebanho de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Efésios capítulo 3 contém 21 versículos, que diz assim: a oração de Paulo, a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Atos, com 28 capítulos. Atos, com 28 capítulos. Vamos aqui no livro de Atos, capítulo... Atos, capítulo 19, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Atos, capítulo 19, contém 41 versículos, que diz assim: o motim de Demétrio.
Nos versículos 23, 24 e 25 diz assim: E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ouvires da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não poucos lucros aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantemente, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24 par e 23 ímpar vão estarem aqui meditando no livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 11 do livro de Marcos, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Capítulo 11 contém 33 versículos, que diz assim: a autoridade questionada. Nos versículos 28, 29 e 30, diz assim: e lhes disseram, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas o Senhor Jesus, respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e responde-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Responde-me. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. A nossa nova denúncia que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim: muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 9, 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live o Espírito Santo de verdade possa estar te respondendo através de um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Saiu a oração de número 11. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 11 diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. E saia agora através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio, dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí o seu número de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu agora o livro de Mateus com 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. Capítulo 6 do livro de Mateus. Capítulo 6 do livro de Mateus, glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Capítulo 6 contém 34 versículos, que fala sobre a oração. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós los pedir-lhes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, com 4 capítulos. Ruth, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Ruth, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos, que diz assim: Noemi e suas noras. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhes falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual você vai encontrar muita fé, muita palavra e muita obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o livro de Joel, que contém 3 capítulos. Livro de Joel, com 3 capítulos. Vamos aqui, Joel, com 3 capítulos. Saiu o capítulo 2, Joel capítulo 2, que contém 32 versículos, que fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 1, 2 e 3. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no seu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa a terra. Diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o livro de Zacarias, com 14 capítulos. Zacarias, com 14 capítulos. Capítulo 6 do livro de Zacarias. Capítulo 6 do livro de Zacarias
contém 15 versículos que fala sobre a coroa de Josué. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E estas coroas serão para Helen, para Tobias, para Gedaías e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão o templo do Senhor. Então vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. Isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos com 150 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 49. Salmos capítulo 49. Vamos aqui no livro de Salmos capítulo 49. Que contém 20 versículos, que diz assim: a fragilidade das riquezas. Nos versículos 1, 2 e 3. Ouve isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como os altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel com 24 capítulos. Vamos aqui, 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19. Contém 43 versículos. Que diz assim: o encontro com Barzilai, nos versículos 31, 32 e 33, diz assim: também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e atravessou com o rei o Jordão para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho de idade, de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: atravessai o rio comigo e sustentar-te-ei em Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Vamos aqui. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 5 contém 25 versículos, que diz assim: regras para as viúvas e os presbíteros. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 20 do livro de Gênesis. Capítulo 20 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Vamos aqui. Capítulo 20 do livro de Gênesis. Contém 18 versículos, que diz assim: Abraão e Abimeleque. Nos versículos 2, 3 e 4.
E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, e minha irmã Abimeleque, rei de Gerá, tomou a Sara para ser sua mulher. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhes: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha se deitado com ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, com apenas um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de 3 João, com um capítulo, contém 15 versículos, que fala assim: o apóstolo João elogiando os seus discípulos por permanecerem na verdade e praticarem sempre a verdade. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é, digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Porque, portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, com 9 capítulos. Vamos aqui, Amós, com 9 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amós, capítulo 4. Vamos aqui no livro de Amós, capítulo 4, que contém 13 versículos, que diz assim: a idolatria e a obstinação de Israel. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: e saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançados para Armon, disse o Senhor: vinde a Betel, e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E oferecerei o sacrifício de louvores, do que é levedado, apregoai as ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disse: gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro da Bíblia Sagrada. Escolha aí o número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Romanos, com 16 capítulos. Romanos, com 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Romanos, com 16 capítulos. Capítulo 5 do livro de Romanos. Capítulo 5 do livro de Romanos contém 21 versículos, que diz assim: justificação pela fé traz a paz. Nos versículos 2, 3 e 4. Pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João, com apenas um capítulo. Saiu o livro de 3 João, agora saiu 2 João, que contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: e agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Glórias ao nosso Senhor Deus.
perseverar no amor e na fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui para as revelações dessas nossas denúncias que eu apresentei para vocês no decorrer dessa nossa live. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você fazer a sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí. Para agora, o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio dos números. Se você escolher o número 18, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Número 7, Lucas, capítulo 24. Número 5, 1 Coríntios, capítulo 14. Número 13, 2 Timóteo, capítulo 2. Número 12, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 11, Cantares, capítulo 3. Número 22, Tiago, capítulo 5. Número 8, Ageu, capítulo 2. Número 24, 2 Pedro, capítulo 3. Número 14, Efésios, capítulo 3. Número 9, Atos, capítulo 19. Número 15, Marcos, capítulo 11. Número 4, Mateus, capítulo 6. Número 16, Ruth, capítulo 1. Número 23, Joel, capítulo 2. Número 2, Zacarias, capítulo 6. Número 20, Salmos, capítulo 49. Número 1, 2 Samuel, capítulo 19. Número 10, 1 Timóteo, capítulo 5. Número 3, Gênesis, capítulo 20. Gênesis, capítulo 20, perdão. Número 17, 3 João, capítulo 1. Número 19, Amós, capítulo 4. Número 6, Romanos, capítulo 5. Número 21, 2 João, capítulo 1. Glórias a nosso Senhor Deus. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a sua porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. E muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, de uma de nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando,
e comentando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba a Igreja Tentações, da parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba AIG 1318 27 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando em contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, investir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live, por permanecer presente nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade nessa live, que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nos orientando da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E Colossenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live.